E meus irmãos e irmãs, estamos unidos mais uma vez no meu canal do YouTube, a Hora do Macabeus. Desde já agradeço a todos que têm participado do canal, as pessoas que divulgam o meu canal, assim como os demais canais católicos. Eu agradeço de coração, peço que deem um like neste vídeo, peço que divulguem o vídeo e também quem puder contribuir com o meu apoia-se, por favor, agradeço de coração, até porque os meus vídeos todos acabam sem monetização, né? É só eu postar um vídeo, o YouTube vai lá, tira a monetização e depois que tem todas as visualizações, ele volta a monetização. E aí o que acontece, né? Depois que as pessoas já viram o vídeo, não adianta mais monetizar, tá ok? Então, o que acontece? Hoje eu quero falar, é um negócio bem engraçado até, continuando ainda naquele tema sobre a imortalidade da alma, aniquilacionismo, a mortalidade da alma. Eu acabei lendo um texto, aqui um texto banzolouco, a respeito das duas testemunhas do Apocalipse 11. Ele tentou fazer uma explicação e sempre a mesma coisa, né? Ele escreve, não explica nada, inventa um monte de teorias e acaba não explicando nada e sempre tentando provar o apocalipse futurístico. Mas aqui falando a respeito ainda do tema imortalidade da alma. Ele citou Moisés e Elias, ou Enoque e Elias também, sendo ali as duas testemunhas do Apocalipse 11. E não tem como deixar de mencionar que Moisés e Elias, os dois aparecem também na transfiguração. Não tem como não mencionar este evento. E ele acaba citando este evento no artigo. É importante porque o Lucas Banzoli, ele acredita literalmente que Enoque e Elias, os dois foram arrebatados ao céu, né, de corpo e alma. Ou seja, eles estão, Enoque e Elias, eles estão de corpo e alma hoje no céu, contrariando aquilo que São Paulo escreveu em sua carta, dizendo que nem carne nem sangue pode entrar no reino dos céus. Então, enfim, contraria totalmente o Novo Testamento e contraria totalmente a doutrina no qual São Paulo expôs publicamente a respeito de que carne e sangue não entram no reino dos céus, tá? Então, como eu já fiz alguns vídeos a respeito disso, até mostrei que tanto Elias como Enoque, os dois tiveram que passar pela morte, né? Eles passaram pela morte para depois sim, né, conseguir alcançar a justificação, tá? E hoje eles estão sim no reino, mas aguardando a ressurreição dos mortos, assim como todos os outros estão aguardando a ressurreição dos mortos, para que assim possa ressuscitar com seus corpos gloriosos, ok? Não tem nada de carne e sangue, é um corpo glorioso, tá? Mas o que acontece? Lendo o artigo me deparei com um tema, né? Acabou entrando o tema do aniquilacionismo ali. Lucas Banzoli acredita, Leandro Quadros, toda essa patota de herege, todos esses satânicos aí, porque como eu já falei, aniquilacionismo é uma doutrina, tá, satânica, foi criada pelo capiroto. E aí o que acontece, né? Ele acredita literalmente que Enoque foi arrebatado de corpo e alma, que Elias foi arrebatado de corpo e alma, mas tem Moisés. O que acontece com Moisés? Né? Moisés apareceu ali no evento da transfiguração. E o que os judaizantes, o que eles pregam, os judaizantes, a respeito da transfiguração? Né? Eles pregam que o Elias estava ali porque Elias não morreu. Então Elias ainda está vivo, ele foi arrebatado de corpo e alma para o céu, tá? Então ele está no reino dos céus, de corpo e alma, então ele não passou pela morte. Por isso Elias pôde estar ali no momento da transfiguração. Isso que os aniquilacionistas pregam a respeito de Elias, tá ok? Mas e no caso de Moisés? Moisés morreu, é o que a Bíblia diz, Moisés morreu. E o que acontece? Todo mundo sabe que a doutrina aniquilacionista não acredita na alma exatamente, ela acredita que o corpo físico é uma alma vivente, ou seja, morreu o corpo, acabou a alma, não tem uma alma sem o corpo físico, material. Mas então entra em contradição, porque Moisés estava ali no momento da transfiguração se ele não foi arrebatado, né,
ao céu de corpo e alma. E hoje se encontra, né, na teoria aniquilacionista, Moisés se encontraria hoje no reino dos céus de corpo e alma, né? Mas a Bíblia diz apenas que Moisés morreu e foi enterrado, tá? Primeiramente, em alguns artigos, tanto Lucas Banzoli como outros aniquilacionistas, eles inventaram que Moisés ressuscitou, né? Eles inventaram isso, que Moisés ressuscitou, justificando essa heresia em cima do livro de Judas, onde diz que o demônio e o anjo, né, os dois brigaram pelo corpo de Moisés. Segundo a lenda, Judas teria retirado, né, essa tradição de um livro chamado Assunção de Moisés, que eu nunca vi na minha vida. Mas segundo a lenda, Judas teria retirado, né, essa tradição do livro Assunção de Moisés. Então o que acontece? Pronto, né, veio o argumento para os judaizantes. Moisés estava lá na transfiguração porque ele já ressuscitou com seu corpo glorioso. Aí o Cris Macabeus pega a Bíblia Sagrada e refuta, fala, não, mas São Paulo diz que antes de Jesus Cristo ninguém ressuscitou. Houve uma reanimação corporal, no caso de Lázaro, no Antigo Testamento existem alguns casos de uma reanimação corporal. A pessoa não ressuscitou com o seu corpo glorioso, apenas o corpo material dela voltou à vida. E depois eles morreram de novo, que é diferente da ressurreição no juízo final, que os mortos ressuscitarão com seus corpos gloriosos, ou seja, esse corpo não volta mais a morrer. Tá, ok? É um corpo glorioso, é diferente. São Paulo explica isso em 1 Coríntios, no capítulo 15. Está muito bem explicado lá, São Paulo explicou tudo. Aí o Cris Macabeus vai e acaba com essa teoria, né? Porque fala, pô, tá contrariando, é uma heresia. Vocês não acreditam, gente. A teoria que eles inventaram é a teoria do De Volta para o Futuro. Eles assistiram o filme do De Volta para o Futuro, que é um filme muito bom, os 3 filmes. Né? Podem assistir, porque o filme é muito bom, De Volta para o Futuro, tá ok? Eu assisto até hoje, tá? Mas eles assistiram um vídeo, né, o filme do De Volta para o Futuro, e inventaram uma teoria satânica, pior do que a aniquilacionista, inventaram uma teoria satânica. Eu vou ler o que o Lucas Banzoli escreveu. Ó, fechar o céu foi algo que Elias fez, certo? Aqui ele está citando o quê? Apocalipse capítulo 11, sobre as 2 testemunhas, tá? Enquanto transformar água em sangue e ferir a terra com pragas foi algo praticado por Moisés no Egito. O que reforça essa teoria, né, de que Moisés e Elias, né, são as 2 testemunhas do Apocalipse 11, é a ressurreição de Moisés aludida em alguns textos do Novo Testamento. Eu não sei qual é esse texto, tá? Como já vimos em outros artigos. Aí ele cita alguns artigos, né, que ele escreveu. O que poderia colocá-lo na condição de alguém que está diante de Deus, como dizem o texto de Zacarias e do Apocalipse. Contudo, como eu argumento nestes mesmos artigos, o mais provável é que a ressurreição de Moisés tenha sido temporária. Olha só, já começou a heresia. A ressurreição de Moisés foi temporária para que ele pudesse estar ali naquele momento na transfiguração. Ressurreição temporária. De onde esse animal tirou isso? Dentro da sola escritura, cara. Dentro da sola escritura. De onde ele tirou isso? Mas eu vou continuar, meu. Não para por aí. Não para. Prestem atenção, cara. Então assim, ó. É mais provável, né? O mais provável é que a ressurreição de Moisés tenha sido temporária e não permanente. Ademais, embora Judas recorra ao livro da Assunção de Moisés, que é um... Eu nunca vi esse livro, mas enfim, diz a lenda que existe, que pressupõe a ressurreição do mesmo. Judas não cita a ressurreição de Moisés, cara. Não existe isso no livro de Judas. Não existe. Eu posso ler o livro inteiro aqui de Judas. Ele vai falar sobre a briga de um anjo com um demônio por causa do corpo de Moisés. Não tem nada de ressurreição ali.
Mas continuando ainda o texto, ele fala assim, não há um indicativo claro de que ele tenha sido recebido no céu. Não há. Então ele caiu na real depois, né, dos meus vídeos, dos meus artigos, refutando essa ideia. Continuando. Ou quando isso teria ocorrido? De minha parte, olha só a ação de Satanás, preste atenção. De minha parte, entendo que Moisés foi simplesmente transladado do tempo até o monte da transfiguração após a ressurreição. Cara, o que aconteceu? Jesus Cristo pegou o DeLorean, lá do De Volta para o Futuro, viajou lá ele pegou o carro lá do De Volta para o Futuro, foi lá no momento do juízo final, cara. Foi pro futuro. Catou Moisés ressuscitado, porque no juízo final vai haver a ressurreição dos mortos. Catou Moisés ressuscitado lá no juízo final, colocou no DeLorean de novo, veio para o passado, lá 2000 anos antes, né? Foi lá e colocou Moisés na transfiguração, tirou ele lá do futuro, foi lá, levou ele para a transfiguração, aí fez toda aquela cena diante de Pedro, Tiago e João, né? E aí teve um momento ali da transfiguração, a conversa que eles tiveram a respeito da morte de Jesus Cristo que deveria ocorrer em Jerusalém. Depois disso ele catou Moisés de novo, colocou lá no DeLorean, voou para o futuro, deixou ele lá no futuro de novo e voltou para o passado de novo, cara. É isso que o cara tá pregando, velho. É isso, a nova teoria bizarra do protestantismo a respeito da transfiguração, gente. Tenha santa paciência. Aí eu pergunto, de onde esse cara retirou isso dentro da sola escritura? De onde esse cara retirou isso? Dentro da sola escritura. Me mostra um texto onde o cara possa ter tirado algo, assim, mesmo que não seja bem claro, nem objetivo, algo que pressupõe que Jesus Cristo tenha ido para o futuro, pegou Moisés e trouxe para o passado de novo. De onde esse cara retirou essa ideia, cara? Então, veja como é uma bola de neve a questão das heresias protestantes. Cara, essas heresias viram uma bola de neve, cara. É uma mentira em cima de mentira, mentira em cima de mentira. Tem que enganar de qualquer jeito, tem que inventar uma mentira para enganar, sabe? Cara, é uma coisa que não para, né? Então inventa primeiro uma mentira, que existe o aniquilacionismo, que é uma mentira satânica, já falei, isso aqui foi criar o aniquilacionismo, tá? Essa doutrina, tá? Foi criada por Satanás. Satanás criou isso. Foi Satanás, cara, que criou isso aí. Aí o cara inventa, aí ele não consegue provar biblicamente, porque a Bíblia todas as escrituras confirmam, as escrituras confirmam a imortalidade da alma. Como eles inventaram essa teoria satânica, eles não conseguem provar isso nas escrituras, eles começam a inventar mentiras em cima de mentiras, embustes em cima de embustes, cara. Sabe? Aí vem com sofismas, com um monte de sofismas, e aí mesmo assim não conseguem provar essa heresia. Aí eu me invento uma merda dessa aqui, isso aqui é uma... Cara, imagina, Jesus Cristo foi lá no futuro, no dia da ressurreição dos mortos, catou Moisés ressuscitado com seu corpo glorioso, pegou, colocou no DeLorean, lá no carro do De Volta para o Futuro, trouxe para o passado, lá no momento da transfiguração, fez toda aquela cena diante de Pedro, Tiago e João, depois de tudo, pegou Moisés de novo, levou com o DeLorean lá para o futuro, no momento da ressurreição dos mortos, deixou ele lá de novo e voltou para o passado. Cara, que loucura é essa, meu? Que loucura, esses caras estão brincando com o cristianismo, eles estão brincando, sabe? Estão querendo acabar com a figura de Jesus Cristo. Imagina um ateu lendo uma coisa dessa aqui. O cara está pensando em se converter. O ateu. Pensa um ateu lendo uma porcaria dessas. Pensando em se converter, né? Poxa, ó, Jesus Cristo sim é uma figura, né? Uma figura boa, que pregou a coisa certa, mostrou o amor, a caridade. Vou tentar entender um pouco mais sobre o cristianismo. Vai me ler uma coisa dessa aqui. O cara fica, pelo amor de Deus, eu prefiro ir lá para o budismo. O cara vai falar isso aí. Os caras estão acabando com o cristianismo, gente. Os caras estão acabando com o cristianismo. Olha, eu vou te falar, meu. Eu vou ler de novo. Cara, eu vou ler de novo. Cara, não, eu não estou mentindo. Tá aqui, ó. De minha parte, entendo que Moisés foi simplesmente transladado do tempo até o monte da transfiguração após a ressurreição, que é a ressurreição dos mortos, com o objetivo específico de cumprir a simbologia, é tudo simbologia, cara, profética,
do qual discordo neste artigo mais recente. Se isso é verdade, ele não poderia estar na presença de Deus, já na época de Zacarias, mas Enoque sim, tá ok? Cara, isso é loucura, 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 sério. Depois que eu li isso aqui, eu falei, realmente eu começo a entender, né, o ateísmo. Depois que eu li isso aqui, eu começo a entender o ateísmo, tá ok? Então, enfim, gente, isso aqui realmente foi uma piada, tá? Uma piada de mau gosto, por sinal, tá? É mais uma piada protestante para tentar justificar o injustificável, como sempre. Mas, enfim, tô nessa batalha aí, né, nesses vídeos a respeito do aniquilacionismo, e toda hora derrubando uma teoria e uma mentira protestante, tá ok? Então, Moisés, tanto Moisés como Elias, eles morreram, tá? Enoque também, eles morreram, já passando novamente, eu tenho um vídeo a respeito disso, todos eles morreram, tá? O fato de ter sido arrebatado de um lugar para o outro não diz que eles foram para o reino de corpo e alma, tá ok? Eles morreram. Moisés, principalmente Moisés, a Bíblia diz claramente, ele morreu e foi enterrado. Acabou, ele morreu e foi enterrado. O que apareceu ali no Monte da Transfiguração, né, foi a alma de Elias e a alma de Moisés, tá ok? A alma de Elias e a alma de Moisés foi o que apareceu no Monte da Transfiguração, tá ok? Deixem o like, por favor, se inscrevam no canal, divulguem o vídeo, por favor, divulguem o vídeo, tá? Quem puder contribuir com o meu apoio, eu agradeço de coração, ok? Paz e bem a todos, amém.